campinho do Flamengo já. Mas Flamengo e Grêmio 4-0. Você acha que tem chance, Grafa, de realmente o Grêmio conseguir reverter isso? Ou já está cravado aí Atlético Paranaense e Flamengo na semifinal? É bem difícil, viu, Karine? É muito difícil, né? Tanto é que eu vi hoje que o Grêmio nem trouxe alguns dos principais destaques da equipe na temporada, né? Que ficaram em Porto Alegre. É difícil virar. No futebol tudo pode acontecer, né? Um velho jargão, né? Uma velha máxima do futebol. Não pode prever, tudo pode acontecer, mas é muito difícil o Grêmio reverter os 4-0. Você também tá nessa linha, Rafa? Assim, se a gente vir aqui e fala, não tem nenhuma possibilidade do Grêmio se classificar contra o Flamengo. É pro futebol pregar aquela peça e a gente ficar marcado, virar meme, né? Sim. Mas assim, o próprio Grêmio encara como uma eliminação consumada, né? Pela forma como lida com o jogo, poupando jogadores importantes, o momento que vive no Brasileirão, a vitória importante contra o Ceará na última rodada. É um Grêmio que busca sair e se afastar do Z4 no Brasileiro. É o objetivo da temporada. E depois do que foi o jogo de ida, o Grêmio teve grande oportunidade. Ficar com um a mais, 10 jogadores, no segundo tempo inteiro. E foi dentro desse segundo tempo que o time tomou os 4-0. A distância ficou marcada ali, né? Sim. Então, assim, não tem muito para onde correr para buscar a classificação. Aliás, vamos colocar primeiro o campinho do Flamengo, a provável escalação. Depois também a gente tem aqui o do Grêmio. Vou começar pelo Flamengo, que é o mandante. Vamos nessa. Provável escalação: Diego Alves no gol, Mateuzinho pela direita, Gustavo Henrique, Bruno Viana ou Rodrigo Caio e Ramon, ou também tem a possibilidade de ser o René, William Arão, Andréas Pereira, Everton Ribeiro, Vitinho e Michael, e à frente o Gabigol. Não tem tantas novidades assim. Então, eu achei curioso que o Flamengo vem com muita gente que tem jogado, porque a gente está falando de várias ausências, né? Contra o Palmeiras eram 9 ausências. Mas eu acho que tem muito jogador aí relevante entrando em campo. Quanto? Muito jogador relevante. E acho que tem relação direta com a presença do público. A gente falou sobre isso aqui no Troca. Né? É bem polêmico. Ter público faz com que o Flamengo tenha uma atribuição um tanto diferente para esse jogo. É um reencontro muito esperado, né? O primeiro dentro de 2021, desde o período que se iniciou a pandemia. A gente pode debater aqui toda a questão do cabe, não cabe, é correto, não é correto. Sim. Mas, independentemente disso, eu acho que gera no Flamengo uma responsabilidade, talvez não seja a palavra, mas uma intenção de realizar essa aproximação ou reaproximação com o seu torcedor com o que tem de melhor. E esse não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos, para quem vai encarar as 3 frentes dentro da temporada, e vai ser muito pesada essa reta final de ano para o Flamengo, né? Talvez fosse o caso de encarar o jogo de outra forma. E não encarará. Vai colocar muita gente ali que talvez merecesse um descanso para as pernas, né? Então, o Gabigol tá de volta, o Rodrigo Caio, o René, e o Kennedy segue fora, né? O Diego Alves e também o William Arão devem ser poupados, aquela coisa toda. É que eles estavam ali com a gente. Mas então, talvez não apareçam pro jogo. Exato. Porque aquilo ali são é dois uma bons provável nomes. escalação, né? É tipo assim, bola de cristal, aquela coisa toda, baseada também nas informações, né? Dos nossos setoristas, do GE. Globo, setoristas são os repórteres que acompanham sempre diariamente aquele clube. Então a gente faz essa previsão, mas é como o Rafa falou, tudo pode mudar. Tudo pode mudar, Grafa. Tudo pode mudar pro Grêmio também. Tudo pode mudar, né? Tem um mandato do Grêmio aí, né? Que para tentar impedir, né? Sim. Mas o Rafa colocou bem, né? Acho que esse encontro com o torcedor no Maracanã esse ano, né? Que teve torcedor lá nos Jogos em Brasília, faz com que o Flamengo possa botar o que ele tenha de melhor em campo aí para reencontrar o seu torcedor. Porque é um jogo que já está praticamente definido por parte do Flamengo. Se você coloca os jogadores reserva, igual ele fez no jogo contra o ABC, leva uma equipe alternativa, talvez não teria tanto atrativo, né? Não chamaria tanto público. Mas vamos ver por cenas dos próximos capítulos, né, Karine? Sim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Essa questão da torcida é bem polêmica. E porque já impacta o fim de semana também, né? Esse jogo semana. É um jogo isolado, de uma competição eliminatória, um mata-mata. Acho que caberia menos ainda a inclusão de público pelo que foi o jogo de ida. E está expressamente, está redigido no regulamento, né? Tem uma parte que cita exatamente a questão de confronto de ida e volta. A gente mostrou aqui no Troca. Mas isso pode ter um impacto no que é a rodada do fim de semana. Que tem um novo confronto entre Flamengo e Grêmio, né? A próxima rodada no Brasileiro. Eu vou citar um nome só, que eu acho que talvez fosse o caso do Flamengo
olhar com bons olhos assim um descanso. O Everton Ribeiro, que foi muito bem na seleção, mas que já jogou no retorno, né? E que é um cara imprescindível, ainda mais tendo visto o Arrascaeta sentir, né? E são jogadores que têm essa capacidade de associação, de criação, de organização. Talvez fosse o caso num confronto tão... Porque se a gente olhar o restante da equipe, considerando que o Willian Arão pode ser poupado, são muitos jogadores que não. O Rodrigo Caio está retornando, né? Ele tem status de titular, mas ele não tem sequência, não tem desgaste nesse sentido. E os outros não, até porque o Gabigol no final de semana não estava em campo, né? Então é natural que se pense no retorno dele até para adquirir ritmo. Mas o Everton Ribeiro não. Talvez fosse o caso dele, principalmente. Mas como não tem um cara no elenco, né, sem o Arrascaeta que possa ter características de organizador, o time se modifica muito, né, se só tem gente para acelerar, talvez passe por aí também a utilização dele. O Davi Luiz, ele apareceu no bid, mas também tem a questão da quarentena. Ele deve estrear, já com o nome do bid agora, no Campeonato Brasileiro. Mas aí tem essas questões todas que a gente também vai ter que aguardar e ver a cada dia o que pode se alterar. Porque até sábado e domingo, hoje recém é terça-feira, tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí, Grafa. Mas falando também desse Flamengo aí, eu queria te ouvir sobre essas alterações, sobre essas questões. Daqui a pouquinho já vou dar uma moral para vocês aqui na hashtag. Tem um monte de gente participando e mandando mensagem também. O Davi Luiz acho que já pode atuar, porque ele já está há um tempo aqui no Brasil, né? Eu acho que já, não sei se já passou o tempo de quarentena, né? No Flamengo ele chegou essa semana, foi apresentado essa semana, mas ele já está há um tempo aqui no Brasil. Eu acho que é válido o que o Rafa colocou sobre o Everton Ribeiro, né? Muito vem questionando, o Everton Ribeiro está jogando bem na seleção e não está no clube. Eu acho que o jogador precisa de um descanso também, não há necessidade de utilizá-lo, ainda mais nesse momento onde a chamada equipe alternativa do Flamengo vem dando resultados também, né? Já mostrou contra o Grêmio, mostrou contra o Palmeiras agora, o Vitinho, o Michael tem entrado bem. Lógico que muda muito a equipe sem o Everton Ribeiro e sem o Arrascaeta, mas é importante poupar esses jogadores aí, porque a sequência da temporada também não é nada fácil ainda. Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro que o Flamengo está correndo atrás também, né? Exatamente. A gente falou do Davi Luiz, né? Na Copa do Brasil, o prazo de inscrição dos jogadores, gente, se encerrou no dia 24 de agosto. Então, realmente era impossível contar com o Davi Luiz. Mas na questão da Libertadores, estava vendo aqui a informação, a diretoria ainda precisa inscrevê-lo até sexta-feira. Então, tem esse tempo aí, porque são 3 alterações permitidas. Ele estará lá. Provavelmente ele vai estar incluído nessa lista, né, Rafa? E eu acho ele um acréscimo impressionante. É porque ficou muito marcado aqui pelo que foi a Copa de 2014, né? Mas a experiência que ele tem, a rodagem, a utilização sempre em clubes de elite. Aí podem falar, não estava dando uma resposta positiva. Talvez até por isso esteja retornando, né? Só que, independentemente dele entregar o alto nível ou não, um bom nível do Davi Luiz é acima do futebol brasileiro. Eu acho que é isso que vai ficar ainda mais claro agora, a partir do momento em que ele voltar a pisar em campo, né? Agora com a camisa do Flamengo. Hashtag troca de passes, o Helder Santos colocou aqui, Everton não está jogando bem no clube, arrebentou nos últimos 2 jogos. Sim, a gente sabe que ele foi bem, a gente sabe que ele foi bem. Eu sei, mas não, mas é porque comparando o nível gráfico os questionamentos de torcedores, os questionamentos que a gente vê em redes sociais de torcedor. Sim. Mas longe disso, o Everton Ribeiro para mim é um dos principais destaques do Flamengo na temporada. O pessoal leva tudo ao pé da letra também. Sim. Tô aqui só olhando. Essa indagação foi feita ao longo da temporada, né? Não é o melhor Everton Ribeiro do Flamengo, pensando na temporada 2021 e até mesmo em relação ao protagonismo. Por mais que a gente reconheça a qualidade do Gabigol, do Bruno Henrique, é como se ele já tivesse sido, nesse quarteto, mais relevante, né? E oscilações dele não têm influenciado tanto assim no rendimento da equipe. Mas o que foi a passagem na seleção pode ser um alento, assim, para esse retorno. E realmente, foi muito bem no final de semana, por exemplo. Mais mensagens aqui, deixa eu ver. O Claudinei Souza colocou assim, Rafa, eu tô com o Renato, não concordo com poupar amanhã independente do placar, força máxima, aquela coisa toda. É que não pode, assim, isso é totalmente, não é subjetivo, mas é de difícil identificação no momento em que ocorrer. Mas é cobertor curto. Não o elenco, que é excepcional, é o melhor do Brasil, mas o desgaste de atletas num jogo relativamente controlável, se você imaginar o que vai ser a pauleira para matar o ano, né, com as 3 competições que o Flamengo visa e que tem condição de brigar. Sim. Acho que isso é o mais importante. Exatamente por esse protagonismo que assumiu e como tem que correr atrás no Brasileiro pelos jogos que tem em defasagem, é um calendário ainda mais apertado, né? O Flamengo tem que jogar 2 a mais.
com relação ao Atlético para encurtar a pontuação e depois poder garantir uma briga por liderança no confronto direto. Então é muito pesado que o Flamengo vai encarar, considerando que tem condição de brigar por tudo na temporada. Então, assim, esse jogo, lá na frente, não deveria pesar. E se vierem os caras pro jogo, vai pesar. Falar em pesar, hein? O Flamengo já informou, né, que o exame apontou a lesão na coxa esquerda do Arrascaeta e também essa ausência. O quanto pesa, Grafa? Porque tem essas alterações, tem um elenco maravilhoso, mas o Arrascaeta é um jogador muito... Arrascaeta é o Arrascaeta. É o Arrascaeta, exato. Já tem o Bruno Henrique, né, que machucou no duelo anterior com o Grêmio. Sim. Também, né, tem essa do Arrascaeta agora que serviu a seleção. Acho que tem que é um jogador importante, né? A gente sai dos destaques também da temporada, junto com o Everton Ribeiro, com o Gabigol, com o Bruno Henrique. É a cabeça pensante desse time do Flamengo. Mas a gente tem que entender também que é um ser humano também, né? Quarta e domingo, seleção, viagens, tudo isso. Isso aí, uma hora essa conta ia chegar. Tem o fator da temporada 20 encavalada com a 21 também. Essa conta uma hora ia chegar para todos os jogadores que estão atuando, não tiveram uma boa preparação, uma boa temporada, mas é um jogador que faz muita falta à equipe do Flamengo pelo que pode render, o que ele pode acrescentar na equipe, somente quando está bem com o Bruno Henrique, com o Gabigol ali, com o Everton Ribeiro. É um desfalque importante. Olha que interessante. Agora a gente vai falar de Grêmio.